Fala galera, vamos iniciar uma breve conversa aqui sobre Israel no período persa. Custa apenas R$24 na Amazon, tá? Foi organizado pelo Nelson Leles e vocês conseguem observar que é uma obra de compilação, ou seja, vários teóricos participaram dessa obra. Infelizmente essa obra ela tem sido descartada por vários grupos de debate, grupos de estudo, pelo artigo que foi escrito pela Lília Dias Mariano. Trabalho sujo dos extraditados, capítulo 6, página 105. O trabalho sujo dos extraditados. Conflito sobre o trabalho no período persa com reflexos nos processos migratórios do século XXI. E essa obra aqui eu já tinha lido há algum tempo, fiz algumas anotações dela que indicaram anacronismo, e eu agora revendo a obra, agora eu entendo por quê. Ela faz, basicamente, uma referência ao exílio babilônico dos israelitas na Babilônia, indicando, por exemplo, dificuldades na integração social e fazendo às vezes então de comparação com os dias atuais. Só que essa comparação é uma comparação rasa, superficial, e que na verdade faz às vezes de substituição cultural, que é justamente um dos critérios de você identificar o anacronismo. A substituição cultural na verdade é a ausência de técnica historiográfica, é um dos meios de você identificar como determinado artigo está sendo falho em dar aquele posicionamento. O que ela fala aqui? Já partindo para a página 116, sobre o que diz os levitas, sobre a Babilônia, no Salmo 137, versículo 8 e 9. Filha da Babilônia, devastadora, feliz quem te der a paga de quanto nos fizeste, feliz de quem agarrar teus filhinhos e os esmagar contra o rochedo. E aqui ela continua. As palavras finais deste salmo transformam todo o lamento saudoso e choroso dos levitas em discurso intolerante, excludente, violento e mais opressivo do que as palavras dos babilônios, que pediam as canções de Sião. E aqui ela fala que, na verdade, eles pediam as canções de Sião quase que de uma forma despropositada, e isso não procede, tá? Na verdade é uma forma de provocação. Isso é trabalhado em Bíblias como a Bíblia Tebe, tá? Impressiona-nos a forma como uma oração de lamento, em tom de súplica, num piscar de olhos, se transforma em palavra de maldição contra um semelhante. E aqui ela fala sobre discurso intolerante, excludente, violento, por quê? Porque talvez nós sejamos tolerantes, nós somos includentes e nós não somos violentos, né? Beleza. Mais pra frente, sobre o mesmo tema, ela vai falar sobre a lepra, que na verdade qualquer ferida sobre o corpo não era lepra, poderia ser qualquer outra coisa vinculada a doenças sexuais, e que os levitas, além de serem jardineiros da Babilônia, eram também os responsáveis pela limpeza do templo. Limpeza do quê? Dos dejetos que ficavam no templo após as orgias culticas que ocorriam por tradição religiosa babilônica. Ela vai falar sobre os DSTs, vai falar sobre os levitas de faxineiros, agentes da saúde pública. Não vejo... Por que ela fala isso? Porque lá em Levítico, ela vai mencionar o excesso de banho, Só que você vai ver que a ideia trazida em Levítico do excesso de banho, do excesso de purificação, não era algo que nasceu em Levítico. Era, na verdade, uma crescente, uma ordenança crescente em todo o Oriente Próximo para evitar a disseminação de doenças entre um povo. Daí a ideia de você não se relacionar com estrangeiros ou com estranhos. Estranhos ao quê? Ao povo. Porque esses estranhos provavelmente tinham doenças que você não conhecia. Tá? Depois, lá para o final, ela fala o seguinte: nunca se viu em nosso país, Brasil, tanto ódio desferido contra aqueles que pensam diferente de nós. Nossa, nunca se viu tanto ódio. O Brasil tem 500 anos e ela nunca viu tanto ódio. E os dois assuntos que mais levantam manifestações odiosas são a política e a religião. Nossa, nós estamos então num período terrível. Nunca teve tanto ódio na política e na religião como hoje. Se a gente fazer uma retrospectiva da história brasileira, talvez ela tenha alguns problemas aqui nessa afirmação, E a religião? Depois, mais para frente, ela fala: vai aprender a buscar esta unidade? E a teologia que presta serviço à religião, já que raras são as teologias que prestam serviço à verdadeira espiritualidade. Somos peregrinos nestas terras. Isso aqui é dentro desse livro. Somos peregrinos nesta terra.
Todos nós somos imigrantes, conversa fiada, né? Estamos aqui de passagem. Todos nós somos trabalhadores, conversa fiada. Alguns mais, outros menos, precisam realizar trabalho sujo. Que não venhamos a entender o ser de santos porque eu sou santo, de maneira obcecada e sectarista. Misturar com tanta gente diferente é pegar o cheiro do povão, caramba. Então, olha só que ideia interessante. Você se limpar e tomar banho é você não se misturar ao povão e você não se relacionar sexualmente com estrangeiros, é então uma forma de sectarismo. É muitas vezes ter de entrar no templo religioso alheio para limpar o lugar e ajudar e embelezar o ambiente da fé do outro. Ela faz aqui então uma conexão ao trabalho que é realizado pelos levitas no templo babilônico. Por que ela não é levada a sério dentro desse livro? Por que ela contaminou esse livro? A Lilian Dias Mariano escreveu esse livro aqui, 150 maneiras de paparicar sua esposa, de 15 de setembro de 2020. Esse livro aqui foi mencionado no grupo. Eu achei interessante algumas coisas aqui. O que são essas duas avaliações aqui? É um livro de citação bíblica. Para quem é religioso, que deseja algo bom e sugestivo, é melhor procurar outro livro. E aqui ela fala o seguinte, o Paulo Simões aqui avaliando esse livro. Todas as dicas têm provérbios bíblicos. Além disso, há pitadas de machismo puro no livro, praticamente colocando a mulher como do lar, que cuida das crianças e da casa enquanto o marido trabalha e viaja. Meu Deus, é um livro do século passado. Olha só que interessante, né? Alguém que se lançou extremamente avançada, evoluída em um artigo como esse, foi criticado em seu próprio livro como alguém retrógrado, ultrapassado, provavelmente conservador. Sabe por que isso aconteceu? Porque ela não conseguiu fazer a dissociação de uma estética espirituosa, religiosa, em artigos como esse. Ela quis ainda se manter vinculada a uma ideia religiosa e não conseguiu fazer essa dissociação de um critério técnico, historiográfico, científico. Isso é muito comum em quem está inserido no ambiente de igreja e não consegue se dissociar desse ambiente quando faz artigos do tipo. Por quê? Porque, em regra, essa pessoa será avaliada, será analisada, será julgada por aqueles que participam da mesma comunidade religiosa. É por isso que acontece esse tipo de coisa. É por isso que eles lançam cartilhas desse tipo, que na verdade são descartáveis. São estudos extremamente superficiais, dotados de máximas pessoais, de introspecção, de reflexão pessoal, como se fosse um diálogo, um diário. E não é assim que deve ser tratado o tema quando a gente fala em Israel no período persa, a reconstrução teológica da comunidade jutaída e outros ensaios. É por isso que muitos descartaram esse livro por conta do artigo da Lilian Mariano, tá? Por isso, eu estou aqui dando só uma dica para vocês. Só que eu não descartaria o livro. Eu não descartaria, tá? Eu vou aqui falar para vocês o seguinte, ó. Se você pegar aqui o índice do livro, você vai ver que tem muitos artigos interessantes. A influência dos persas em Israel, do Sotelo, é excelente. Dualismo em Qumran, do Kennedy Terra, excelente. A gente tem a Erige da Ideia sobre o Diabo, excelente. E também tem o Pós-Fácil, que foi escrito pelo Oswaldo Luiz Ribeiro, da Tenda do Necromante, que também é excelente. Eu acredito que, se você se depara com artigos do tipo em livros de organização, como esse daqui, minha recomendação talvez seja você trazer para si uma reflexão. Por que esse artigo é tão díspare, é tão discrepante com relação aos outros artigos? Eu acredito que no final você irá concluir que é por ausência de critério científico. Mesmo no debate que tenta ser explicitado enquanto técnico, na verdade ele está fazendo um simples gancho para o anacronismo pessoal, íntimo dela, que faz então, às vezes, de substituição cultural, como eu já tinha mencionado anteriormente. É uma pena que isso tenha acontecido, porque descartou algumas páginas desse livro. Mas assim, é aquela história, né? Tenta aproveitar o que é bom. Tenta aproveitar o que é bom. O livro é pequeno, não custa muito, tá? Vou mostrar aqui para vocês de novo. R$24 apenas. Não custa muito. Eu acredito que seja interessante ainda comprar esse livro. Mas esteja ciente desse problema. E se você se deparou com esse livro
e por conta desse artigo você não sentiu fé, confiança nos demais, tente rever o seu posicionamento, talvez, na forma como o livro foi construído. Talvez ele tenha colocado ela no bolo de escritores por uma proximidade confessional, talvez por ela ser conhecida e não necessariamente por uma aptidão técnica e científica sobre o tema. Tranquilo? Fico por aqui, tudo de bom, grande abraço.